Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre contratos empresariais. Acredito que num vídeo só nós não vamos conseguir esgotar, será uma sequência de vídeos. Tem em mãos sua apostila, até para você acompanhar a sequência lógica do que eu estou seguindo, explicando para vocês em cada vídeo. Começaremos dando a definição, né? Depois nós vamos passar pela classificação dos contratos em geral. Depois nós vamos entrar nas espécies de contratos, algumas espécies, tá? Até porque nós temos várias espécies de contratos empresariais, diversas modalidades, e para um estudo mais aprofundado, vocês precisam acompanhar pela doutrina, tá? E o que eu foquei nessas aulas e até na apostila que eu enviei para vocês são os principais conceitos. Até para que você entenda para que serve aquele contrato, qual é a finalidade daquele contrato. Agora, os elementos, partes envolvidas, não entrei nesse assunto, até para as aulas não ficarem muito extensas e a gente respeitar a nossa grade aí. Mas é importante, se você estiver advogando, se você for trabalhar no direito empresarial, ter um conhecimento mais aprofundado depois referente aos contratos. Tudo bem? Vamos acompanhar? Eu espero vocês e vamos lá. Vamos lá para os contratos empresariais? Considera-se contrato empresarial aquele que ambas as partes são empresárias, né? São aquelas pessoas que estão descritas no artigo 966 do Código Civil. Essas pessoas, quando elas firmam contratos, nós chamamos de contratos empresariais, né? Outras espécies de contratos, por exemplo, um contrato celebrado entre um empresário e um trabalhador, contrato de trabalho, não entraria aqui. Um contrato firmado entre uma empresa e um consumidor será regulamentado pelo Código do Consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor, não vai ser aqui. Aqui serão os contratos, aqueles que estão envolvidos, as partes são empresárias, tá? E acompanhe aqui no próximo slide comigo. Opa, cliquei errado aqui. Aqui. Esses contratos são entendidos como aqueles firmados entre os empresários no exercício da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Um empresário, ele precisa, se ele produz, né? Se ele produz equipamentos, se ele produz materiais, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de matéria-prima. Então, essa matéria-prima, ele vai precisar adquirir de alguém, né? Ou o empresário que ele trabalha no comércio, ele precisa vender, e ele vende o quê? O produto de alguém. Então, são contratos firmados entre o empresário para exercício dessa atividade, exercício da atividade empresarial. Em regra, aplica-se no contrato empresarial os mesmos princípios e regras dos contratos de direito civil. São alguns princípios gerais. A eticidade, acompanha aqui comigo, impõe justiça e boa-fé nas relações civis, né? Tem que ser ético, né? Boa-fé. Socialidade, prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, né? Também será observado no contrato empresarial. E oponibilidade, soluções viáveis, operáveis na aplicação do direito. Então, o que se espera do contrato empresarial, muito semelhante do contrato entre civis, né? Que são os princípios, a ética, a socialidade, a oponibilidade, é o que é esperado também nos contratos empresariais. Princípios específicos. Então, acompanhe aqui comigo. Da autonomia privada, a relação contratual tem o seu nascimento na vontade humana e na liberdade. A função social do contrato atenua a autonomia privada. Nós temos a liberdade contratual e os empresários também. Então, eles podem contratar entre si, fazer negócios, tá? Então, com base na autonomia privada, os empresários eles podem firmar contratos e regras que valerão para eles. Sempre boa-fé, né? Sempre nenhum não ferindo o direito do outro, né? Mas temos essa autonomia privada. Da relatividade dos efeitos contratuais, os efeitos dos contratos alcançam apenas as partes contratuais. Existem exceções, mas essa é a regra geral, tá? Então, o efeito contratual vai atingir as partes neles envolvidas.
da força obrigatória dos contratos, né? Nós temos o Pacta Sunt Servanda também aplicado aqui. Eu coloquei até entre parênteses, o Código Civil admitiu a resolução do contrato por onerosidade excessiva, conforme previsões do artigo 478 e 480, que também vamos falar mais para frente. Então, nós temos a força obrigatória dos contratos, o Pacta Sunt Servanda, mas com base na boa-fé, nós temos também a resolução do contrato, ou seja, o fim do contrato quando tratar de onerosidade excessiva. É um assunto um pouco polêmico, porque tem doutrinadores que entendem que não tem que ser aplicado e temos uma grande parte de doutrinadores falando que sim. Como nós seguimos as regras também do direito civil, do contrato civil, eu coloquei aqui porque existe essa parte da doutrina falando que há possibilidade. Tá? E eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Agora, os contratos, eles podem ser de quais formas, né? Vamos entender. Existe o contrato típico, modelo jurídico encontra-se previsto em norma legislativa. Por exemplo, tá? Eu coloquei aqui, venda e compra, seguros, jogos, são contratos que a lei, ela já tem previsão, né? Ela prevê, já tem um modelo previsto no nosso direito, e temos o contrato que ele é o atípico, não se encontra previsto em lei, por exemplo, os contratos eletrônicos, né? Estamos aí numa nova fase no direito eletrônico, mas a gente, se você parar para pensar, não é um contrato novo, que até então não existia, né? Ele era atípico. Temos os contratos de adesão, cláusulas impostas por um dos contratantes. Lembra do perfil do contrato de adesão? Né? Ele é feito por uma das partes e a outra parte simplesmente adere, sem a possibilidade de mudança, né? Ou até pode fazer algumas mudanças mais pequenas, não vai mudar a substância do contrato, né? Então não é uma mudança substancial, pequena, mas não mudou a característica de adesão. Então, em linhas gerais, um contrato de adesão é feito por uma das partes, a outra somente adere às condições. E temos os contratos negociados, aquelas cláusulas que são discutidas pelos contratantes. Os contratantes sentam e falam, cláusula sim, cláusula A, cláusula B, essa eu concordo, essa tem que alterar. Então, eles têm essa possibilidade de negociação. Temos os contratos que são solenes, né? A forma já está fixada em lei, ela é vinculada. Por exemplo, compra e venda de imóveis, obrigatoriamente tem que ser feito o quê? Uma escritura pública, né? Você tem que fazer esse registro do imóvel, então ele é um contrato solene. E temos os contratos não solenes, que tem uma forma livre, né? Então, se eu for vender, por exemplo, o meu aparelho celular para uma amiga e nós fizermos um contrato entre nós, é um contrato não solene. Tá? O solene é aquele que já está fixado em lei. A escritura pública é um exemplo disso. O imóvel tem que ser registrado por escritura pública. Temos os contratos de execução instantânea. A realização das prestações contratuais dá-se de uma vez em uma única prestação. Faço um contrato com alguém, com uma pessoa que vai instalar um ar-condicionado na empresa. Ele instalou, acabou o serviço. Ou então, temos o contrato de duração, né? Ao menos uma das prestações, ela não se efetiva instantaneamente. Então, eu posso fazer, né, um contrato com uma empresa que vai fazer manutenção nos elevadores da empresa. Então, esse contrato ele vai ter uma validade de 12 meses e a prestação de serviço vai ocorrer uma vez por mês. Então, não é instantânea, porque é mensalmente essa prestação, ela vai se efetivar. Como exemplo, tá? Temos os contratos onerosos. A prestação de cada uma das partes é realizada a título oneroso, um sacrifício patrimonial, faltou a vírgula aqui, um sacrifício patrimonial. Então, ambas as partes terão um ônus, né? Uma de prestar o serviço, por exemplo, ou entregar um produto, e a outra o sacrifício patrimonial, uma contraprestação. Nós temos os contratos a título gratuito. O que significa isso? Um dos contratantes realiza a prestação sem receber vantagem alguma. Um contrato, como exemplo, seria uma doação, né? Uma das partes faz o quê? Faz a prestação de serviço, que seria a entrega de um produto, ou a prestação de serviço, na verdade, do bem,
e a outra parte recebe sem ter uma contraprestação, porque é a título gratuito, tá? Temos o contrato oneroso, que ele pode ser aleatório. Esse daqui é bem interessante, ó. Quando o montante da prestação de uma ou de ambas as partes não puder ser de pronto previsto. Depende de um risco futuro. Então, olha que interessante, é um contrato em que a parte não tem noção quanto que financeiramente aquilo pode... o efeito patrimonial que aquele contrato poderá ter. Para ficar mais fácil, eu coloquei um exemplo aqui no contrato de seguro. O contrato de seguro, uma das partes é a seguradora e a outra parte é a pessoa, uma empresa, uma pessoa que deseja transferir esse risco para a seguradora. Eu tenho um risco, né? Eu tenho um risco, por exemplo, eu tenho uma casa e uma empresa, vamos colocar o exemplo da empresa. Eu tenho uma empresa e eu tenho o risco, sim, de pegar fogo, acontecer um incêndio e eu perder as minhas coisas, perder o meu imóvel. Então, eu tenho um risco, não sei se ele vai acontecer, né? Pode acontecer? Ele pode, mas eu não tenho ideia, ele pode muitas vezes nunca acontecer. E eu assino um contrato com a seguradora, um contrato de seguro, falando, se acontecer o incêndio na minha empresa, a seguradora vai me indenizar. Tem um limite que é fixado, então, por exemplo, uma empresa são 2 milhões, então a seguradora sabe que o máximo patrimonial que pode ser atingido serão 2 milhões, só que ela não sabe se esse evento vai acontecer, ele é futuro, ele é incerto, né? Mas pode ser que aconteça um incêndio, mas de pequena monta, né? Que tem um prejuízo, por exemplo, de 50 mil reais. Então, a seguradora ela não consegue saber quanto que vai ter esse efeito patrimonial. Ela sabe o limite, que pode chegar até 2 milhões. Mas ela não sabe se acontecer um sinistro. O sinistro é quando acontece o fato, né? Se ele vai atingir, qual o prejuízo que isso vai acontecer. Então, isso é um contrato, ele é oneroso, mas é aleatório. Não sabe qual é o efeito patrimonial que isso que vai atingir esse contrato. Um evento futuro, incerto, tá? Agora, o contrato comutativo são prestações certas, determináveis, apresentação de uma relativa equivalência. Um exemplo, um contrato de locação. A empresa faz um contrato de locação para estabelecer sua empresa naquele endereço. Ela assina o contrato, já tem o valor da prestação mensal, sabe o período de duração daquele contrato. Então, não tem aqui nada de surpresa. O aleatório, não que ele tenha uma surpresa, mas porque já tem uma previsão, um limite, né? Mas você não sabe se pode acontecer. Tem gente que tem contrato de seguro há anos e nunca aconteceu nenhum tipo de sinistro, tá? O comutativo é aquele que já tem prestações certas, determináveis. Já o aleatório, não, eles são opostos, se você parar para pensar. Temos os contratos unilaterais, que geram obrigações para uma das partes, ou seja, só uma das partes tem obrigação. Seria o doação, se a gente parar para pensar. Bilaterais, gera obrigações recíprocas para as duas as partes, tá? E plurilaterais, eficácia perante 3 ou mais partes. Essa também é uma característica. Vamos aqui. Temos o contrato que ele pode ser intuito personae. A pessoa de um contratante é motivo determinante para sua conclusão. Impossibilidade de cessão da posição contratual. Ficou faltando um acento aqui, gente. Na verdade, até estava um acento errado. Intuito personae, a pessoa que eu estou assinando aquele contrato é o fator determinante para eu assinar aquele contrato, tá? E nós temos também os contratos empresariais, né? Os contratantes são empresários, artigo 966, ou não empresariais, aqueles contratos que não são destinados para os empresários, tá? Que seriam os contratos civis e tal. As características gerais eu já passei nessa aula aqui para vocês. Na próxima aula nós vamos falar de alguns princípios e algumas cláusulas bem importantes e eu espero vocês até daqui a pouco.